Tudo bom? bem? Minha linda, hoje nós temos 2 convidados. Maravilha, né? Ó, hoje parece o programa passado. Será que nós vamos dar conta desses 2 convidados que eu estava dando uma olhada aqui no currículo? Só fera. Fera, só fera. Aquele nome que eu não posso falar que você não deixa. Não, Sana, por favor. Fala que eu sou fera, só gente boa. Só para você achar que eu sou boazinha, fala primeiro do seu convidado. Vou falar. Fala aí. Ó, vou botar o óculos aqui, gente. Meu convidado é formado em História pela UFRJ, tá? Pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes em História da África. Olha, foi combinado isso? Foi Tudo a ver com o assunto de hoje. Você fez de propósito. Fiz não. Foi coincidência. E ele também tem pós em Educação pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Além disso, ele, artista plástico, expositor e divulgador das culturas religiosas africanas e afro-brasileiras. Maravilha, hein? E o seu? Meu não fica atrás. É? Nada. Formado em História e Filosofia pela PUC, especialização em Gestão Pública, é professor de História da rede pública e da rede privada, foi participante das comunidades eclesiais de base. Eu acho que ele foi até meio coroinha. Será que não? Alguma coisa assim? Vamos perguntar. Vamos perguntar depois para ele? Vamos. E vice-presidente do Sindicato dos Professores aqui de Maricá. É? Quem é o meu convidado? Marcos Dedios. E o seu? Professor Domingos Caldas da Cruz. Sejam bem-vindos ao Simples Assim Podcast. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente com 2 mulheres lindas na minha frente e inteligentes. Oh, que delícia! Obrigado. E elegantes também, né? Elegante. Ai, gente, é bom assim. Quando os convidados vêm, já começa a elogiar a gente. Então né? esse programa vai ser bom. Vai. Isabel, mas não vai ser tão bom, não, Isabel. Então, isso que eu ia te falar. Não vai. A gente estava aqui, gente, conversando um pouquinho antes, conversando com os nossos convidados, nossos historiadores. Tô sentindo você meio para baixo, Sandra. O que está acontecendo? Desabafa, amiga. Amiga, é o seguinte, a gente tem... Aqui nós já estamos, acho que esse é o 10º programa e tal. Desde que nós chegamos, a gente vem conversando sobre várias coisas e parece que... Eu não sei, Isabel, eu tenho a impressão que a humanidade tem regredido em algumas coisas, sabia? Avançamos tanto, e tem algumas coisas que... Nós nos deparamos essa semana, gente, com 2 casos, assim, lamentáveis, do ponto de vista da humanidade, tá? Das relações humanas, do que a gente pensa do outro, de como é que a gente vê o outro, né? E foram 2 casos de racismo que realmente me deixou, assim, bastante chateada. Um foi com aquele nosso jogador lá na Espanha, Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, que, enfim... Um estádio todo chamando ele de macaco, tá certo? E outro foi um humorista que diz que faz arte. Não entendo isso, sinceramente. Que tipo de arte a pessoa faz sendo racista e até banalizando o pedofilismo, enfim. E aí, eu e Isabel ficamos, assim, sabe, bastante chocadas. Aí nós resolvemos convidar vocês, que são 2 professores, para nos ensinar um pouco e nos orientar um pouco do que faz... Como é que essa história chegou? Então, assim, você, Isabel, que também é professora, o que você acha, como é que a gente começa essa conversa? Exatamente. Provavelmente, né? Se eu estiver errada, vocês me falem, mas essa questão do racismo, isso que está sendo vivido por esse jogador, que está fazendo um sucesso fenomenal aí pelo mundo, esse cara, ele é sistematicamente atacado por onde ele passa nos estádios da Espanha, né? Sempre atacado. E mais essa questão desse humorista que fez essa piada de muito mau gosto com a história da escravidão. Me parece que são temas que estão bem relacionados com o fundo histórico do Brasil e do mundo. E aí a gente já quer começar perguntando como é que se deu essa questão da escravidão no Brasil. Bom, eu posso... Professor Domingos, fica só um pouquinho mais perto do microfone. Ok. Melhor. Você também, Dedilson, quando for falar. Aí tá bom. A questão da chegada do europeu, né, ao Brasil, em particular, né, aqui a América, né, a partir das grandes navegações. Aqui
na América Portuguesa, no Brasil especificamente, e mais no restante, teve uma instituição aí realmente que, além da necessidade da navegação, né, de descobrir novas rotas para o Oriente, de exploração e tal, a chegada aqui evidentemente, para buscar riquezas. Só que essa riqueza, a riqueza maior era quem já estava aqui, né? Que era o ameríndio. E, na verdade, o europeu vem seco e para buscar o que ele pudesse para levar para a Europa. Bom, como não podia levar o índio, ele explora o ameríndio, né, enquanto pôde. E, no momento, ele começa a trazer o africano para cá, né, principalmente no período da empresa açucareira, vamos dizer assim. Só que tem uma observação aí a fazer, né? Ele trouxe o africano para cá. Alguns até vão dizer, Domingos, mas na história da África, pelo que eu já ouvi, o próprio africano escravizava o seu irmão africano. Mas espera lá. Tá? Tem um historiador, José Jorge dos Reis, né, da Universidade Federal da Bahia, que ele tem um livraço, né, sobre a revolta dos malês. Ele coloca justamente essa dimensão de que havia várias formas de, digamos assim, escravização, vamos usar assim, até escravização, usar essa palavra, né? Claro que o português consegue fazer bem pior, né? Ele consegue, muitas vezes, o reino maior arrebanhar grupos menores, seja por fome, seja por uma situação extrema, esse grupo ele é arrebanhado. Também não. Guerras até, mas isso é interessante, né? Essa questão da guerra. Ele era arrebanhado, mas ele não era aniquilado, como o europeu fazia. Não, ele era assimilado. E dependendo da situação, os líderes, algumas pessoas que tinham algum tipo de leitura, alguma formação, eles eram aproveitados pela estrutura pública, né, desse reino. E essa cultura era assimilada, havia uma troca de culturas. Isso é muito interessante, tá? E respeitado, a família e tudo mais. É mais ou menos o que se fez na Europa, a questão da escravização de ganho, né? Então, tem essas nuances. Isso seria, professor, que o senhor está falando agora, essa questão desse domínio territorial? É isso que o senhor está querendo dizer, não? Sim, havia questão, né, do domínio territorial, né? Eles, na verdade, se utilizavam, né, no sentido até de expandir as terras, mas usavam, basicamente, esses escravizados, utilizavam eles, como eu já expliquei, né? No sentido assim do trabalhar, até como guerreiros também. Absorver a cultura. Isso, absorver a cultura e tudo mais. É muito interessante esse aspecto aí, diferente do que o europeu vai fazer. O europeu sempre mete o português. Vamos pegar o português aqui no Brasil. Ele, quando traz o africano para cá, ele, na verdade, faz um processo de, primeiro, de separar da família, né? Sim, que é bem cruel, é bem desumano isso já, né? Extremamente desumano, né? Ele separa, inclusive põe grupos que se opunham, né, ou de linguagem diferente, assim, no mesmo lotes. E eles eram ajuntados e levados para os locais para dificultar essa comunicação. E essa comunicação, a libertação dele, a luta pela libertação da estrutura de escravização. Então, o português consegue fazer bem pior, mas bem pior mesmo, né? E uma observação também que eu acho importante aí. O que teve por trás dessa vinda, dessa exploração, desse translado, dessa diáspora, acho que é a melhor palavra, né? Uhum. Desses africanos para as Américas. O interesse econômico, produzir o açúcar, produzir tudo que fosse necessário, mas havia também o tráfico, que dava muito mais dinheiro do que o próprio açúcar. Então não era só a questão da mão de obra escrava. Não, era traficar mesmo esses seres humanos. E uma outra questão que eu acho importante colocar. Havia, mas podemos colocar assim, mas cristãos fazendo isso com seres humanos, uma perversidade, uma crueldade, mas eram cristãos, mas porque o europeu não via, né, o negro
como um ser humano, como alguém com alma. Bom, há uma historiadora, cujo nome dela, daqui a pouco eu lembro o nome dela, coisa da idade, né? Um lapsozinho aí. Ela coloca bem claro a questão da maldição de Sem, né? Onde o filho maldito de Noé, ele é expulso para as terras tórridas ao sul, justamente do continente africano. E esses filhos malditos, ele, na verdade, são os negros africanos. E com base no Velho Testamento, a igreja se torna, assim, proprietária e permissionária, não pode explorar, pode levar, porque está aqui no Antigo Testamento. E pode escravizar. Pode escravizar à vontade, porque vai ser a maneira deles redimirem seus pecados, né? Ou a sua praga, a sua maldição. Então eles tinham a chancela, vamos dizer assim. Eu estava chancelada, não estava cometendo crime nenhum. Eu estava chancelada por isso. Estou fazendo, inclusive estou fazendo até o bem, deviam pensar eles. Sim, porque eles vão conseguir a salvação deles, né? Da maldição. Jesus. Né? Então, você veja como essa questão da escravidão aqui para as Américas, né? Não só para a América, aqui no Brasil, não. Para a América Central e também para o sul dos Estados Unidos, né? Mas o que move, na verdade, além do interesse, né, do interesse econômico, é justamente esse domínio, né, sobre esses corpos, sobre essas mentes, sobre essas almas, que eram próximo assim a endemoniados, né? Tem um outro aspecto, quando eles chegaram também na África, né, os católicos, né, olharam aquelas religiões, né, culto dos ancestrais, olharam aquilo de uma maneira demoníaca, né, e isso perpassou, né, inclusive aqui para o Brasil, e pasme, é recorrente ainda nos dias de hoje. Sim, nós tivemos um programa aqui que nós conversamos com a mãe Tânia e com o pastor Oliver, que a gente discutiu sobre isso, quer dizer que as religiões afros, elas são endemonizadas. Né? E a gente também descobriu aqui que essa figura do demônio, essa figura do capeta, não existe nessas religiões. Essa é uma figura da religião católica. Essa do cristianismo. Do cristianismo, né? Desculpa, não é da religião católica, é do cristianismo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, então, a igreja deu uma chancela a esse tráfico de vidas humanas negras, porque as pessoas negras não tinham alma e era a salvação, a oportunidade deles se salvarem e serem catequizados. É isso, Dedis? O que você acha? Então, sem dúvida nenhuma, tem uma coisa importante a ser colocada, né? O período das grandes navegações é o início do que nós chamamos, na verdade, o desenvolvimento do chamado sistema de produção capitalista. Então, tudo passa a ser mercadoria. E esse negro, inclusive, era chamado de peça. Quando ele era vendido, ele era uma peça na engrenagem da indústria açucareira. Então, assim, a Igreja Católica, isso tem documentos históricos, ela, no início, ela não chancelou, logo no início, a escravidão, mas depois, com a negociação de que cada navio negreiro que chegasse aqui, a igreja ganharia um percentual, ao ponto dos navios negreiros terem nomes religiosos. Então, isso... Sacrilégio! Isso é um fato concreto. Então, a visão de mercadoria está presente em tudo, né? Que é a lógica que move esse sistema, que, na verdade, é o nosso, né? E aí essa justificativa da não-alma, que ele não é humano, inclusive se dizia, né, o Domingos Esponté é um especialista, se dizia inclusive que essas pessoas, esses escravos, esses negros, eles poderiam ir até o purgatório. Nossa. Isso se trabalhassem bem, fossem maltratados, para poder, então, chegar no purgatório e não ficar no inferno. Não quero chamar de inferno. Então, isso daí era uma justificativa. A gente pode falar de uma justificativa ideológica para que acontecesse essa escravidão e que as pessoas tivessem um ganho muito grande com ela. Era muito mais interessante trazer o negro comerciado do que fazer o índio escravo. Então, não é porque o índio é preguiçoso, nem porque o negro é mais dócil,
E é que houve a escravidão. Pelo Isso é uma grande contrário. mentira. Não, é que tem muito tanto que os índios ficavam muito doentes, né? Pegavam aquelas doenças todas e aí não serviam para trabalho, precisava de um pessoal mais forte. Tem toda essas também. historinhas, né? Tudo isso também. E é claro que a lógica das nações, a primeira também, outra violência é chamada de índio, que são caigangues, são chavantes, são tupis, Sim, são sim. tupinambás, que aqui o nosso território foi ocupado por tupinambás. Reduziu, né? Fizeram a redução, né? Então, tudo isso essa dominação e essa lógica é que, na minha visão, permeia a questão que a gente chama de racismo agora. E essa questão de você pensar numa raça superior, né? Que eu sou superior, né? De onde vem essa coisa? Porque, assim, a gente fala de uma história de antiguidade, a gente estava até falando antes, na antiguidade tinha essas guerras, tinha essas lutas, as pessoas eram derrotadas e elas eram chamadas até de cativos na época, né? Cativos, e eram aprisionados e tinham que trabalhar para quem ganhou. Né? E me parece que nessa época não tinha nada a ver com preconceito, com escravização. O que aconteceu aí que começou a surgir essa história de uma raça superior enviada por Deus, inclusive, aí a gente vê a igreja de novo presente, né? Enviada por Deus para dominar o mundo, e para isso precisaria de uma raça inferior, que seriam os africanos. No caso específico dos africanos, eu volto a bater na tecla da mercadoria. Né? E não é que os europeus eram uma raça, porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo aqui, e tem a questão do nazismo também. Sim, uma raça superior. Sim, também. Né? Era simplesmente que aquela religiosidade, aquela cultura africana, ela era uma cultura inferior, sim, à cultura branca, porque a cultura branca tinha conhecido o Evangelho. Porque a lógica é que todos têm que ser convertidos para que possam, então, alcançar o reino dos céus. Né? Essa lógica é que permeou e que permeia, inclusive, nós tivemos agora no Brasil 4 anos vivendo isso, é que permeia esse tipo de mentalidade. Aqueles que não estão incluídos nesses parâmetros, eles, então, são seres do mal. Então, como vocês são historiadores, professores de história, é lógico que quando a gente escuta, né, até numa sala de aula, você tem aula e você escuta essas barbáries, você fica perplexo, mas parece uma coisa tão distante da gente, né? O problema é que a coisa continua, né? O problema é que o preconceito continua, parece que não teve realmente uma evolução nas pessoas. A gente citou 2 casos aqui, que é esse jogador que sofre sistematicamente isso. A gente pode citar dezenas de outros casos de pessoas negras sendo perseguidas todo dia na loja, simplesmente porque é preto. Sim. Não tem uma outra justificativa. Não é porque eu tô com uma arma na bolsa, não é porque eu andei de forma suspeita, é só porque eu sou preta. Mas aí, eu posso dar um palpite? Deve, né? Não, é porque, veja só, a gente só justifica uma coisa dessas, eu entendo quando você diz que a questão econômica foi fundamental, né? É que determinou isso tudo. E aí, para justificar uma coisa dessas, precisou se inventar uma teoria. Que é uma teoria de que a pessoa não tinha alma, de que nós somos superiores, porque o cristianismo que é o superior, quem não reza pelo cristianismo, então está fora, não vai ganhar o reino dos céus, e toda a humanidade tem que ser assim. Você não vai Tá ganhar, certo? não, hein? O quê? Você não vai ganhar reino do céu, não. Não, você que não vai ganhar, Não, Isabel. você que não, mas eu não acredito que você é ateia, cara. Eu sou ateia, mas eu tenho descoberto ultimamente, Dedilson, eu tenho descoberto que eu acho que eu sou muito mais cristão que muito cristão, sabia? Mas eu não tenho dúvida. Sim, agora sim. Eu tenho visto isso porque o Sim. que acontece? Aonde foi que se rompeu essa questão? Porque eu vou falar para você uma coisa. Eu também fui igual você. Eu fui meio catequista lá, aprendi tudo certinho e tal. Igualzinho. Eu estou sabendo que você foi meio padre e tal. Depois você vai contar essa história para nós. Acho que os dois, hein? É? Então, descobri aonde também. foi que se rompeu
a relação do cristianismo com o Cristo, você entendeu? A questão, Porque, por exemplo, a questão de humanidade. não, a questão, por exemplo, eu nunca vi, porque o Cristo, ele ia lá, Jesus ia lá, e não sei, falava assim, se você é a Maria Madalena, vem cá. Se você é leproso, vem cá. Se você não está me entendendo direito e acha que eu não sirvo para muita coisa, vem cá, me acompanha, caminha comigo, vem cá ver o que eu estou fazendo. Ou seja, e aí depois, um dia, esses mesmos cristãos resolveram, enfim, quebrar esse cordão umbilical e inventar essa coisa do domínio. Né? E vender terreno no céu. Porque o que a igreja fez durante muitos anos foi vender um terreninho no céu. Né? Falar, você vai ficar aqui nesse purgatório, sofrendo, mas para entrar no céu você precisa fazer tal coisa. Então, assim... Estão vendendo ainda, as questões econômicas, elas sempre preponderam, sabe? Elas sempre ficam em primeiro lugar e aí se inventa uma teoria para isso. Por exemplo, esse moço agora que está fazendo esse tipo de piada, que depois a gente vai falar sobre isso, o que ele quer? Ele quer views, ele quer... Sabe esse esgoto que foi aberto nessa fase que a gente viveu? Vocês me desculpam, mas eu estou um pouco sem paciência. Sim. Tá certo? Então, assim, esse esgoto que foi aberto aí, entendeu? Sim. Então, existe um discurso que tem que falar para essas pessoas, então essas pessoas vão lotar meu teatro, essas pessoas vão me dar views no YouTube, eu vou monetizar, vou ganhar dinheiro, e ele parece que fica fazendo isso também por uma questão econômica. Tá certo? Porque, assim, nós vamos falar disso depois. Agora, o que eu queria saber também de vocês é o seguinte, nós fomos lá, trouxemos os escravos, os ingleses trouxeram os escravos para o Brasil, foram os ingleses, né? Portugueses, depois ingleses, né? Depois Dom João VI liberou o comércio para os ingleses, né? Depois Sim. Espanha também participou disso. Aí, o que acontece? Nós levamos quanto tempo escravizando uma outra raça no nosso país? 300 anos. 300 anos. Foram 3 séculos, tá certo? De que este país, tá certo? Tratou um outro ser humano como um cara sem alma. Coisa. Como uma peça, como você falou. Como uma peça. Uma mercadoria. Né? Como uma mercadoria. E o mundo cristão fez isso, e o mundo capitalista, o mundo dos negócios fez isso. O que é que, na opinião de vocês, que consegue fazer uma linha do tempo, né, e porque conhece a história com maior profundidade, cara, quando é que nós vamos superar isso? O que é que nós precisamos fazer? Sei lá, fazer mais 322 mil debates como esse que nós estamos fazendo aqui? A gente precisa... Não sei, Isabel tinha falado, será que se a gente colocar nas escolas a história desses povos e quão importante eles são dentro do contexto da humanidade, para nossas crianças aprenderem mais... O que é que nós precisamos fazer para acabar com essa palhaçada? Porque é muito difícil a gente conversar sobre isso. Eu fico nervosa, por exemplo. Vai me dando uma gastura, sabe, gente? Você sabe de uma coisa, Sandra? Para abrir um pouquinho no domingo, que ele vai ter uma bagagem maior. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu, como historiador, eu não sou pessimista. Aconteceram avanços na sociedade, porque também essas comunidades se organizaram. Elas resistiram. Esse discurso de que não houve resistência da população negra é mentira, uma outra mentira grande, histórica. Eu diria para você que não, ela se organizou. O Domingos falou aqui dos malês, foi uma greve que eles fizeram. A revolta mesmo. A revolta dos malês. Eu conheci essa história. Eles eram nobres, né? Eles eram pessoas Sim. muito... E nós tivemos os quilombos, né? Nós tivemos a Conjuração Baiana, que a gente dá na história, inclusive tem nos livros hoje, didáticos, mas que é um pouco apagada, se fala mais da Conjuração Fala Mineira. mais perto do dedinho do microfone. Fala-se mais da Conjuração Mineira do que da Conjuração Baiana, mas a Conjuração Baiana teve uma participação fundamental dos negros nisso, né? Bom, inclusive, o pedido deles era de abolir a escravidão. Não só isso, Marco. Ainda avançando, acho que é importante a gente pegar esse gancho, né, que você tem uma visão, que os escravos eram muito dóceis, eles eram muito subservientes, nada. Tinha muita revolta, nós né? temos, na nossa história, muitos, você colocou a questão dos quilombos, você pega, por exemplo, a Sabinada, né, a Balaiada, né, a revolta dos malês, todo o período regencial do Brasil, revoltas, né, assim, tirando o sul, né?
a Farroupilha, que é uma outra dinâmica. Mas, no geral, mesmo a Farroupilha já tinha a ideia já de uma república. Eles queriam não só a república, como queria a libertação dos escravos. Tá? Você colocou muito bem, né? A conjuração baiana, eles queriam, na verdade, acabar mesmo com a escravidão e várias outras revoltas, né, que vão ocorrer até, né, o final da República, e até no início da República. Né? Nós temos aí a revolta da Chibata, né? Então, né, agora, professor, contra a indignidade de um negro marinheiro ser chicoteado, ser desumanizado, quer dizer, a revolta do negro criminalizado, né? Ela é intensa, ela vem praticamente, e hoje nós temos, né, digamos assim, a continuidade de uma maneira, não sei se abrandada, mas o fato, né, do próprio presidente, né, a Constituição de 88, né, a Lei Caó, né, em 89, né, a própria Lei Afonso Ariano de 51, é a luta dos negros no Brasil pela dignidade, pela humanidade, pelo respeito à sua integridade, à sua herança, a sua tradição. Essa questão, a escravidão demorou muito para acabar no Brasil, foi bem lento, né? Apesar de todas essas revoltas... 3 séculos? Foi muito lento aqui no Brasil, porque nos outros países já tinha acabado e aqui ainda continuou. Aí veio um monte de outras leis que foram sendo leis paliativas, me parece, que é a lei do ventre livre, lei do sexagenário. E, por fim, a Lei Áurea. E aí, por fim, né? a Lei Áurea que libertou, vamos dizer assim. Aí libertou, pegou aquele pessoal todo, jogou na rua, sem um plano qualquer de acolhimento para essas pessoas. Sim. Né? Bom, me parece que não adiantou muito, né? Porque as pessoas ficaram largadas à própria sorte. Quando a gente pega o livro, Isabel, nosso de história, a gente vê claramente, no início da República, tirando a República das Espadas, né, que vai, né, 1889 até 94, aproximadamente, com Deodoro e Floriano, a partir daí, eclode uma série de lutas, e uma que eu costumo assim, ressaltar é aqui no Rio de Janeiro, né, a revolta da vacina, embora tenha um contexto enorme, mas ela se dá no momento em que 14 mil habitantes, né, a população que viviam às margens das grandes avenidas, Rua Larga, Rio Branco, Presidente Vargas, eles foram enxotados, 14 mil, e foram largados, estão na rua e estão na rua. E o episódio da revolta da vacina, justamente, digamos assim, ela catalisou essa angústia, essa revolta da população, que o pau comeu, tocaram fogo, dinamitaram o bonde. Foi, durante 4 ou 5 dias, no Rio de Janeiro, um inferno no centro do Rio de Janeiro, por conta disso, porque a República ela não via esse cidadão, e como você colocou muito bem, esse cidadão negro, afro-brasileiro, que estava largado à mercê, né, que a República deveria cuidar, não cuidou. A mesma coisa aconteceu com a população de Canudos, do Contestado também, a mesma coisa. A população pobre não existia, marginalizada. Ele não existe para a República. O problema é deles. Essa pessoa foi largada, ela não teve acesso ao trabalho, não teve acesso à escola, não teve acesso a nada. A nada. E até pouco tempo, eu vou arriscar aqui, não sei se é a década de 80, década de 90, tinha aqueles classificados que o pessoal procurava emprego. Sim. E aí, ali estava escrito assim... ter boa aparência. Boa aparência, gente, era não ser preto. Isso. É isso. Ter isso boa mesmo. aparência era não ser preto. Aí você era contratado. Né? E aí, como é que tu fica sem trabalho? Tô liberta, mas não tenho trabalho, ninguém me acolhe. O que eu vou fazer da minha vida? E aí, olha, posso agora vamos falar o tão ridículo que é isso? Bom, olha para a Isabel. Que aparência feia que ela tem, né, gente? Pelo amor de Deus, hein, cara? Olha só. Deixa eu falar. Eu aqui, Dedinho, para competir, né, com ela, eu tenho que cada dia me arrumar mais, entendeu? Gente, tá linda. Tô linda, né? Essa coisa. Mas olha, quando uma pessoa bota um negócio desse, a boa aparência e não pode ser negro, da onde que...
Qual que é o critério da boa aparência desse ser? Sabe? Extremamente subjetivo. É Subjetivo. como a questão da beleza. A beleza, você pega a história da beleza renascentista, é uma, né? Aí você vem caminhando o período histórico, cada momento é um parâmetro de beleza, parâmetro mais diferente. gordinha, Agora, mais magrinha, mais... eu não... E aí, mas subjetivo. agora, quão hipócrita é a sociedade... Aí vocês vão também me desculpar. Quão hipócrita é essa sociedade cristã ocidental? Porque eu vou dizer para você, Não é pouco, não. a boa aparência estava por trás disso a questão de não ser negro. Sim. Então, é uma hipocrisia tão grande que, além de tudo, o cara não tem alma. Além de tudo, o cara não é um ser humano. Além de tudo, o cara... É uma mercadoria. Além de tudo, o cara é feio. Por quê? Porque simplesmente eu acho que o cara é feio. Assim, é um negócio que, assim, eu sei que você falou que você, como historiador, é otimista. Eu também sou um pouco otimista, porque eu acho que a gente já evoluiu bastante. Sim. Mas... Do ponto de vista tecnológico, do do ponto de vista moral, humano, como Isabel colocou, você nós entendeu? tivemos A questão, um retrocesso. se a gente tivesse evoluído do ponto de vista humanitário, como evoluímos do ponto de vista tecnológico, cara, a gente não estaríamos fazendo essa conversa agora. Sim. Não Eu estaria. queria falar essa questão do otimismo do Dedios. Eu acho maravilhoso as pessoas... Eu até me considero uma pessoa otimista. Mas eu vou falar o seguinte, a gente está discutindo isso e, mais uma vez, falando de assuntos históricos que hoje parecem tão distantes da gente, mas as coisas vêm se repetindo. E eu não fico tão otimista na hora que eu escuto o meu filho, que hoje tem 19 anos, esqueceu a chave de casa. Eu falei, filho, pula aí o muro. Sabe o que ele falou para mim? Você está maluca, mãe? Você está louca? Pular o muro? Mãe... Fica numa situação então, de assim, perigo. é triste demais uma coisa Sim. dessa. A gente está no século XXI. O cara tem 19 anos de idade. Ele não pode pular o muro da casa dele, porque ele pode ser confundido com um bandido. Bel, olha só, eu concordo com você, mas quando eu falo do otimismo, eu falo que a gente tem que lembrar, a sociedade nossa anda muito desiludida. Depois dos 4 anos, desilusão total. E essa desilusão me preocupa porque o que move a luta por uma humanidade melhor é a capacidade do encontro e da organização. Sim. Né? E a capacidade de olhar a história como uma luta constante e que essa luta ela não se acaba nunca. Então, assim, hoje, quando eu olho para a história da escravidão e olho para a nossa história hoje, eu não posso deixar de esquecer que nós temos hoje um ministro negro, nós tivemos uma governadora do estado do Rio de Janeiro, que veio da favela negra, senadora da República, que é a Benedita. Então, assim, isso são avanços e conquistas da organização da sociedade. Isso eu quero enfatizar. Quanto mais a sociedade toma consciência, quanto mais seu filho toma consciência disso, e não tem vergonha de falar isso, mas ele tem consciência do que ele é. Exatamente isso. E como dizia Zumbi, quando eu assumo que eu sou escravo, né, eu entendo por que eu tenho que me organizar para acabar com isso. Então, assim, essa consciência, a consciência das mulheres, quando eu olho para as mulheres também, o avanço que nós tivemos histórico em relação às mulheres, apesar do feminicídio, apesar da violência, mas, assim, elas foram se impondo de uma maneira que foi fruto dessa luta também, dessa consciência. Então, a importância da história está em incentivar as pessoas e mostrar para elas que a humanidade avança quando ela se organiza, quando ela enxerga o outro como um outro que é igual a ela. Exatamente. Né? E que sofre das mesmas consequências. Eu concordo nessa parte com você. Eu acho que essa questão de levar o conhecimento para esses jovens, por exemplo, como meu filho, para que ele entenda quem ele é e que ele lute por isso, né? Porque quando a pessoa fica à margem, ela realmente fica refém. Então, ele tem que entender onde ele se enquadra e como ele pode lutar e ter referências para isso. Que é importante a gente ter essa questão da representatividade, de você ter, por exemplo, essas pessoas que são negras, como a senadora, a deputada, o ministro, a ministra, nessas posições de poder. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente representativo para os jovens. Sim. Sabe? É uma questão de falar assim, olha, vocês podem. Vocês não são feios. Mas você, sabe? É uma questão de você dar esse empoderamento
para essas pessoas. Isso. Mais do que dar, né, é isso que o Denilson está falando. E tudo que você falou, professor Domingos, que assim, tudo isso foi conquistado arduamente. A duras penas. Às duras penas. E mais do que dar, eu acho que, não, sabe, eu até nem gostaria de usar esse termo dar, mas é a pessoa... Conquistar. A conquista. Essa conquista. Porque, olha, quando eu me lembro, quando houve a discussão das cotas, teve gente importante, e teve gente sabida, e teve gente da sociologia, e teve gente de tudo que é lugar que falou: vocês querem nivelar agora a universidade por baixo. Bom, claro, deu cota para negro, vai nivelar por baixo. Tá certo? Porque agora o que vocês estão querendo com a universidade é fazer aí um... Ou seja, nós, né, se tomou uma medida para que você conseguisse, pelo menos, tirar uns 10, 20 anos de 3 séculos de opressão. E aí é muito mais de 3 séculos, porque, como a Isabel falou e vocês falaram aqui, saiu da escravidão e foi para a rua, sem nada, sem ter uma casa, sem ter uma condição de trabalho, sem ter nada. Então, se você for contar os anos, os séculos de que essas pessoas, esses seres humanos, estiveram fora de qualquer tipo de oportunidade, dá muito mais do que 3 séculos. Aí você faz uma política pública de cotas, você vê as pessoas gritarem como se... Entendeu? Então, assim, vai aqui... Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo no otimismo, tá certo? No otimismo. Mas eu quero só dizer o seguinte... Pegar aqui do que a gente falou. Precisamos, então, nos organizar mais... Precisamos, então, conversar mais, precisamos, então, colocar mais os pingos no is como realmente são, tá certo? Para que a gente passe, de uma vez por todas, a fazer com que a questão de nós, seres humanos, seja... a gente entenda melhor a humanidade das nossas relações, entendeu? Sim. Eu acho que é isso que nos falta, né? Eu acho, nesse ponto, o que você coloca de extremamente importância, extremamente importante. E eu vejo, já com muitos anos de magistério, uma questão que me incomodou muito, né? Era justamente a questão de como é que se muda essa mentalidade, né? Como é que nós podemos atingir essa violência do racismo, que Vinícius está sofrendo hoje, que depois vamos até pegar essa questão, né, do Vinícius Júnior, mas eu vejo aqui no Brasil, né, no momento atual, uma questão prática, né, saindo assim da teoria e tal coisa, né, nós temos que investir tremendamente, eu tenho essa crença, na educação dos jovens. Quando eu digo assim, educação, no sentido de ter uma preocupação de várias formas, né, que a gente puder engendrar, seja animadores culturais, professores de história, professores de área humana, sociologia, com atividades, com projetos, professor de arte, né? Dá uma primazia à Lei 10.639, né, de 2003, 2003, né? Na época sancionado pelo Lula, né? Onde, na época, o ministro até Cristóvão Buarque, né? Essa 2003 é aquela que altera a Lei de Diretrizes e Bases, né? 10.639 é a obrigatoriedade do ensino de história da África e afro-brasileiro. O que, desde o governo passado, isso aí ele tratorou, digamos assim, não é obrigado, quando, na verdade, é importante, né? Quando você fala a questão da cota, que é uma reparação histórica, claro, que quem se doeu quer manter o privilégio da sua elite branca, né? Mas eu acho importante essa reparação, né? É importante. De chegar o momento em que não vai precisar mais, mas eu acho importante se criar mecanismo de se reparar esse crime, né, contra a humanidade que foi a escravidão no Brasil. Agora, voltando à questão, né, da escola, eu vejo que a escola tem um papel essencial nesse sentido, né, com todos os profissionais como um todo, sobretudo artes, né, geografia, história, sociologia, filosofia, se trabalhar essa dimensão de projetos onde, na verdade, não se cria o afrocentrismo, né, colocar, não, o africano vai sair de uma posição, aspas, inferior para uma posição superior. Não. Colocar
num plano, numa horizontalidade, onde negros, asiáticos, europeus, aborígenes, todos os povos do mundo se colocam no mesmo plano de igualdade. É o que, na verdade, somos, né? O projeto Genoma está careca de mostrar que não há diferença nenhuma. Não existe raça superior nem povo superior. Não existe cultura superior nem inferior. A cultura, como você falou, do Yanomami, do Chavante, do aborígene africano, né, do Maasai, né, do Rimba, lá nos confins da África, né, do europeu, de onde quer que seja, é cultura, é um patrimônio da humanidade. Ela não é exclusivo como elemento de dominação de um povo sobre outro. Não, ele é um patrimônio. Por exemplo, os malês, quando vêm aqui, os povos malês, né, os muçulmanos, eles vão para a Bahia, eles dão uma contribuição incrível, que grande parte deles eram muçulmanos. Sabiam ler, escrever em vários idiomas, contavam, tinham moedas. E uma das, de um estudo que eu fiz, uma época, que eles, uma das broncas da raiva deles é porque eles não tinham, boa parte deles nem eram escravizados, né? Não eram escravizados, eram até livres. Alguns compraram sua alforria e eram comerciantes e comerciavam, né, com o continente africano. E eles queriam participação na política e não era dado. Embora tivessem dinheiro pra caramba, eram grandes comerciantes em Salvador, né? Pegava produtos, vendia, revendia, não só em Salvador, mas toda a região, Nordeste e tal. Eles não tinham ver nem voz na política, pelo fato de serem africanos. Professor, então, o racismo aí assume uma dimensão assim incrível, embora intelectuais tinham conhecimento, liam em várias línguas, né? Grego, várias línguas, conheciam, né? Até porque a prática, né, dos holandeses pequeno, alfabetizado, lê, né, ali o Corão e tal, mas mesmo assim não era permitido, por conta da experiência que eles tinham em África. Até conversamos isso há pouco, né? O europeu hoje, quando ele tem uma aversão ao estrangeiro, acho que sem querer a gente entra na questão do Vinícius, né? Quando ele vem para a Europa, ele, na verdade, abala o sistema. Primeiro, porque ganha muito. Segundo, porque joga uma bola assim estupenda. Terceiro, que é um estrangeiro, não é um ser humano. Deve ter vindo de outra galáxia, né? Não veio do planeta Terra. É um estrangeiro. Então, ele incomoda o refugiado climático, o refugiado político e outro tipo de refugiado que venha para a Europa. Há uma restrição. Até algum tempo atrás, que eu saiba, antes de Angela Merkel, na Alemanha havia uma restrição enorme a esse europeu vir, né? Esse africano e até médio oriental vir para a Alemanha, porque era um estrangeiro, ia abalar a estrutura, o sistema, né? Cultura diferente, mentalidade diferente, posições diferentes. Não sabe o que o muçulmano tem na cabeça. Todo muçulmano deve ser xiita, ou vai querer explodir alguém, alguma coisa, avião. Essa questão do simbolismo que as pessoas têm na cabeça de determinadas... É construído, né? De determinados povos e países e coisas e tudo mais, que eu acho que é importante esse estudo realizado nas escolas. Sim. Há pouco tempo, né, esse estudo principalmente da história e cultura afro-brasileira e africana. Há pouco tempo eu vi um programa em que uma professora perguntava para os alunos dela o que essas crianças sabiam de África. Olha, surgiu todo tipo de resposta, mas todas relacionadas à fome, miséria, doença, guerras, só coisas ruins. Caramba. Um país pobre, destruído, era essa visão que as crianças tinham. Parecia o fim do mundo, né? O fim do mundo. Apocalipse. Era um filme de apocalipse na cabeça dessas crianças. Terrível. Isso que é construído, esse simbolismo é construído na cabeça das pessoas. Sim. Até se a gente perguntar para os adultos hoje, o que você sabe da África? Olha, poucas pessoas vão falar que a África é um país rico, é um continente rico. Nossa, e como? Sabe? As pessoas não vão falar. Então, como é importante você ensinar isso? A partir desse preconceito que as crianças tinham, a professora começou a mostrar como era o continente africano. E como isso mudou, né? Foi até um projeto dentro dessa escola, é no Brasil, como isso mudou a cabeça desses alunos e dessa escola. E
possivelmente, da comunidade escolar. E a relação entre as pessoas, Isabel, é o que eu falei há pouco, né? A escola é um espaço extremamente importante. E eu tenho feito esse trabalho aqui, fiz aqui na prefeitura, né? Aqui no município de Maricá, fiz na rede estadual durante uns 15 anos, né? Que eu me aposentei pela rede estadual. E um trabalho extremamente importante. Vários professores arregaçavam as mangas e eu explicava para eles o que era, né, qual era a proposta, e vários deles participaram. Agora, tive também colegas professores que, lamentavelmente, por conta dessa religiosa, né, mais extremista, fundamentalistas, cristãs não participavam porque tinham uma visão preconceituosa. Professor tinha visão preconceituosa. Aí eu procurava, né, e eu tenho procurado, ou continuo fazendo esse trabalho ainda, né, de trabalhar com arte, trabalhar com vestimenta, toda a estrutura Sim. cultural, desde a África até o Brasil. E deixo eles livres para trabalhar a cultura japonesa, chinesa, coreana, porque a turma gosta muito, né, os adolescentes trabalhar. Pode trabalhar. Eu quero que vocês percebam que cultura é um patrimônio da humanidade. Ela não é patrimônio nem do povo A nem do povo B. E que o mundo é feito de todas essas culturas e elas têm que contribuir para quebrar o nosso preconceito. E, fundamentalmente, Isabel, o que eu tenho trabalhado muito nessa dimensão do pertencimento cultural, do pertencimento, sabe? Isso que é o fundamental, reconstruir a sua identidade, né? Enquanto afro-brasileiro. Já tive alunos de ensino médio perguntando, afro-brasileiro. Falei, rapaz, afro-brasileiro sou eu, você, a maioria de nós, de pele morena, muitas vezes até de pele mais claro, né? Como foi o caso, né? Uhum. Eu tenho várias, na minha família, pessoas, né, de pele clara, mas tem avós, bisavós de ascendência africana. Eu falava, gente, sabe? Então, o desconhecimento, uma ignorância enorme. Então, a ideia... Isso aí é algo que eu coloco, né, para quem é professor, animador cultural, trabalhar como o nosso antepassado trabalharam, trabalho de formiguinha. Professor, o senhor está falando de cultura, eu vou lhe interromper e vou falar uma coisa. Está tendo um debate agora sobre essa questão desse moço aí, Léo Lins, que é humorista, e que as pessoas estão falando que o que ele faz é cultura. Tá certo? Então, assim, e está tendo um debate porque parece que houve uma decisão judicial um pouco exagerada sobre o que ele fez, etc, etc. Bom, exagerada para uns e nem tanto para outros. Sobre a questão jurídica, etc., eu acho que a gente pode fazer esse debate e se aprofundar um pouco sobre isso. Mas eu queria colocar aqui para vocês o videozinho do que ele faz. Porque diz que piada é cultura, humorista é cultura, e que tipo de cultura ele faz nesse sentido. Eu queria só que vocês ouvissem um pouco. O negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. E tem gente para aplaudir, hein? E tem gente para aplaudir. Público com 12 anos. Uma vez eu vi uma enquete na internet, escrito assim, o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi, não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Meu Deus. Me xingaram muito, seu pedófilo merece um tiro. Mas, cara, patético. Como é que você dá pra piada o mesmo peso que você dá pro crime? Pô, esse dia eu fiquei mal. Tinha um monte de gente me chamando de pedófilo. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças, parece. Vai no trepa agora. Patético, né? Artista. Sou completamente contra a pedofilia. Sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Bom, vocês ouviram aqui, talvez com uma vontade de vomitar que nem eu, porque assim... Saudade agora, de Chicanísio, de Agildo Ribeiro. Então, né? assim, olha, o que eu quero falar para vocês uma coisa, assim, se nós... eu fiz questão de colocar isso, até porque a gente já está partindo para o final, foi rápido, né? Nosso programa foi rápido, conversar é bom já. Aí, deixa eu te falar. Eu nem enchi o copo, gente. Veja só, nós estamos aqui, por exemplo, mas isso que esse rapaz faz não é racismo, é piada, é cultura. Isso para mim não é cultura. Não é cultura de maneira. Falar que ele prefere ser
fazer incesto porque não vai reclamar para o pai. Eu não vou nem repetir, porque vocês já viram o vídeo, já é isso mesmo. Então, assim, diante dessas coisas tão gritantes e que está sendo debatido essa semana, ou seja, nós precisamos mesmo, sabe, fazer isso que você estava falando. Por isso que eu até interrompi para mostrar esse vídeo. Porque se nós não procurarmos fazer no ambiente em que nós estamos todos os dias, seja vocês numa sala de aula, seja você com seus filhos, eu com meus netos, a gente nesse podcast, nas conversas, a gente sendo intolerante com os intolerantes, no sentido de não aceitar certos tipos de piada e de conversa, tá certo? Eu acho que nesse sentido, porque se a lei não pode, eu não sei o que nós vamos fazer. Vamos para a porta do teatro fazer piquete falando que esse cara é um maluco. Ou seja, alguma coisa nós temos que fazer no sentido de que a gente, depois de toda essa aula que nós tivemos aqui de vocês, que a gente vai entender que nós precisamos ser mais humanos. E que cultura não é desumanidade. Não. E assim, há quem não gostar dessa piada que não ria, tá certo? Então, assim, não é o caso. E aí, a gente estava vendo aqui, quando estava vendo o vídeo, que tem muita gente que ri. Muita gente. Tem muita gente que ri. Tem público para isso. Tem muita gente que vai lá e paga para escutar o cara falar um negócio desse. Ou seja, se nós não, a partir... nos nossos... qualquer lugar onde você esteja, numa conversa... Ações concretas. Da gente não aceitar mais essas coisas. Né? Eu acho que é um pouco esse que é... A gente nunca conclui nada aqui, sabe? Mas sempre a gente tira alguma coisa de proveito das nossas conversas, que seja isso, sabe? Que a gente faça o nosso trabalho diário nesse sentido. Sim. É um dever, acho que é um dever... Acho não, né? É um dever nosso humano, né, no sentido de dar uma contribuição. E eu costumo dizer até para os meus alunos, e algumas vezes até para pais de alunos, que em casa é a primeira escola. O pai e a mãe, né, eles têm por obrigação de educar os seus filhos e preparar para o mundo e dar essa visão plural, essa visão fraterna. Né? Eu acho que aí, né, dentro da questão do otimismo, né, do professor Marcos, eu acho que não podemos abandonar essa dimensão, né, do otimismo, mas naquele otimismo passivo, de ficar na zona de conforto. Não. Se eu posso ajudar a mudar, eu vou ajudar. Eu vi aquilo, não gostei, vou chamar a atenção, chamo no canto, o que você fez foi errado. Sabe? E criar oportunidades, né? Seja no trabalho, seja no ambiente cultural, dentro da escola, onde quer que seja, nesse sentido de promover a igualdade, a inclusão, o respeito, a fraternidade entre seres humanos. Eu acho que essa dimensão que vai, digamos assim, nos tirar desse período, né, que essa alma horrorosa, nebulosa que nós ficou no ano passado para trás. Eu acho que nós temos essa obrigação humana, né, de vamos dizer assim, de retomar o iluminismo, né, iluminar as mentes, os corações, o espírito, transformar. Né? Eu só queria dizer uma coisa assim, importante para né, nessa conversa. Eu primeiro dizer claramente que eu sou solidário ao que aconteceu com o Vinícius Júnior, sem dúvida, por uma questão de que eu acredito numa sociedade que seja uma sociedade partilhada, respeitando as individualidades, não individualismo. São duas coisas completamente diferentes. Sim. E que a gente pare de olhar somente para o nosso próprio umbigo, que olhe ao redor e entender que nós vivemos em grupo, em sociedade. Quando alguém está mal, acaba nos afetando também. Essa lógica de que aquele está mal, aquele é menor e eu estou bem, é uma visão errada. Eu sempre digo para todo mundo, uma sociedade que precisa de muros para viver, precisa de local para entrar cheio de portas, cheio de guardas e cheio de câmeras. É uma sociedade que está doente. Né? Está doente. E ela precisa se repensar. E uma coisa muito interessante que eu queria lembrar aqui é que dizem que a gente é o bárbaro, mas aconteceu com o Vinícius Júnior isso na Espanha, na Europa, num país de primeiro mundo, que o chama de macaco, né? Tudo isso. Então, isso é para mostrar como tem muito de dominação nesse discurso, inclusive em relação à própria população nossa, que se desqualifica
e que deve se qualificar muito mais. E eu queria só dizer uma última coisa. Ontem vi uma coisa muito bonita, a Conceição teve num programa na Globo News com a grande jornalista Flávia Oliveira, e ela falou uma coisa muito importante. Todos aqui podem ser solidários, mas só um preto sabe a dor que ele sente. Claro. E eu sou solidário, eu não sofri nunca na carne esse tipo de ação, porque eu sou branco, né? Porque vim de uma família de classe média alta e não falei errado nunca, fui educado a não falar, a ter uma educação que está aí posta como a certa. E então essa dor é uma dor daqueles que de fato são excluídos. E o Vinícius colocou uma coisa muito bonita ontem nas redes sociais. Se isso um dia me custar algo muito caro, mas se esse preço for para que nós sejamos respeitados enquanto jogadores, enquanto profissionais no mundo todo, está valendo a pena o preço que eu estou pagando hoje. Então, assim, essa visão é uma visão de pertencimento, é uma visão de consciência, né? E é isso que tem que ser espalhado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o pessimismo, ele é excelente para quem domina, mas ele é péssimo para quem é dominado. E existe uma sabedoria na população empobrecida, porque ninguém é pobre e bem miserável porque quer, mas empobrecida que ela mantém uma alegria que não é uma alegria estúpida como muita gente pensa, mas é uma alegria de resistência, como os negros faziam nas senzalas, né? E que foi vitoriosa. Hoje, toda sexta-feira, em todo lugar do país, tem uma feijoada, né? E uma roda de samba hoje é frequentada pelos brancos, principalmente pela classe dominante, né? E isso é uma vitória dessa resistência cultural e que nos ensina, inclusive a nós brancos oprimidos, de como devemos resistir, né? E fora o racismo, e que todos sejam antirracistas. É isso, Marquinhos. Eu acho na verdade, que tudo começa pelo respeito, né? A gente vem falando assim sistematicamente nesse programa e é impressionante. O assunto pode ser mais pesado, pode ser mais leve, mas a gente sempre volta nessa coisa do respeito, nessa coisa da empatia, né? De você respeitar as diferenças, as individualidades, como você falou. E eu acho que a gente está numa trincheira mesmo, né? Quando a gente ficou brincando do seu otimismo aqui, mas é esse otimismo que a gente está na trincheira todo dia. Então, são vocês nas salas de aulas, somos nós aqui no programa, eu conversando com meus filhos em casa, Sandra conversando com os netos e a gente conversando com quem puder. E é todo mundo falando. E como o professor Domingos falou, viu alguma coisa errada, aponta, fala. Não pode ficar quieto, né? Eu acho que só desse jeito vai demorar, porque a gente vai ter que fazer, Sandra, como você falou, mais uns 322 mil programas, mas eu acho que alguma coisinha vai ficar. Mas né? nós estamos aqui. Não é possível, né? Nós estamos aqui. Não é possível. Gente, olha, a gente sempre... Vamos partir para finalizar nosso programa. Vamos fazer um brinde? Não posso. Por quê? Bota aqui, tá vazio. Ah, tá vazio. Você não pode O pessoal fazer. que é de vinho brinda de qualquer jeito assim. Desculpa falar. Eu, que sou pessoal do chopp, tem que estar cheio. Só porque é o chopp da Maltes, né? Ih, mas o professor tá sem aguinha. Tá sem Passa água sem pra problema, brindar. sem problema. Hã? Passa sua aguinha, você não bebeu? Eu não bebi, pode passar. Não, Bota um pouquinho. Se você não bebeu, tá bom. Tá bom. Então vamos brindar. Vamos. Brindemos. Que bom. Tem Há dias melhores. Há dias melhores. Há dias Vamos melhores. brindar, mas ainda temos a música. A música. Só lembrar aqui uma palavra de um grande sábio africano, Ibrahima Babacaqué. Ele falava o seguinte: o esquecimento é um dos maiores crimes que se pode cometer contra a humanidade. Então, não esquecer da nossa história, não esquecer, né, da responsabilidade que nós temos com as futuras gerações. E essa luta, ela é contínua. Maravilha. Maravilha. Qual que é a música que vocês escolheram? Olha, é do Chico César. Aham. Eu não tô lembrando, não. Eu Mama sei que- África. Mama África. Mama África, África. ótimo. Eu escolhi uma música aqui também especialíssima para esse programa, hein?
eu escolhi a carne. Aquela que fala que a carne negra é a mais barata do mercado. Essa música com Elza Soares cantando. Nossa, aí é espetacular. É essa aí. Essa música. Gente, eu esqueci E minha acaba música. falando, o negro entregue também a própria sorte. Vai para presídio, inclusive vai até para os hospitais psiquiátricos. Tamanha é a pressão em cima dessa população. Gente, vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Hoje nós estamos... Nós estamos hoje com as roupas maravilhosas da nossa amiga Márcia. Kena Rio, né? Não é isso? Estamos com a Kena. Hoje estamos com a Kena, com as nossas roupinhas de... Elegante. Nós estamos com a Kena, que ela trouxe essa nova coleção aí de Inverno, gente, maravilhosa. Tom sobre tom, inclusive, tá? Ó, e eu também, né? Ó, essa você cor tá aqui, que cor? Essa é lindíssima. telha? Mas ficou bem, combinou com a minha bonito, pele. ficou Ficou bonito. Ó, Aí, lembrar dos nossos... tem a fulana. tem a fulana, que nos veste toda semana, que verdade. é lá no Boulevard. Isso, beijinho lá. Beijinho pras meninas. Para as meninas. Pra Lu, tá? Pra Lu. A outra coisa, nós já falamos do seu shopping várias vezes, né? Não. Falamos da falamos Maltes hoje. várias vezes. Falamos. Agora, do o que shopping eu hoje. vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso vinho lá da Casa Moa. Aqui um presente para vocês. Lá da Casa Moa. Quando é que eu volto de novo aqui? Olha, é tanto assunto que dá pra gente marcar. Dá pra gente marcar, Isso aí pra vocês conhecerem. Entra Acho lá, que- olha. acho que nós só @, in- Casa Moa no Instagram, vocês vão conhecer um espaço aqui em Maricá Vinheria. maravilhoso. Eu gosto Vocês de vão lá que vinho. vocês vão adorar. Também dá pra comprar o vinhozinho, eles entregam em casa, tá, gente? É maravilhoso mesmo. É bom Também saber, vocês né? podem. Casa Eles Moa. entregam em casa. A Maltes da Isabel. Cadê a Maltes da Isabel aqui na tela? Aí. Obrigada, Matheus, mais uma vez. Malte maravilhosa, né, gente? Tem um espaço bom lá em Itaipuaçu, tá? No Barroco. Muito bacana. Maravilhoso. Vocês que gostam de cerveja, eu vou lá tomar um drink, né? Porque a cerveja é Isabel, mas tudo bem. Lá é lindo, já fui lá várias vezes. Tem um menu ótimo, ótimo. Vamos aproveitar. Tem nossas joias maravilhosas da Merinda. Hoje eu não tô, mas a Sandra Hoje tá. você tá sem merinda. Olha Não, lá, mas eu vou traição. falar. Olha só. Nossa. Meu brinco da merinda, minha pulseira da merinda. Mas- Vocês também encontram lá, Merinda Oficial. Procura. Quem quiser, gente, é só entrar lá, fazer um pedido, eles entregam em qualquer lugar do Brasil. É maravilhoso. Então, hoje Raquel, eu não tô, um beijo, Raquel. Hoje eu não tô de Merinda, mas é por uma boa causa, assim. Né? Ah, é? Raquel, beijo pra você. Quem fez isso lindo então, aqui? Olha isso aqui, gente. Tá bonita? Tá linda. E o brinco? Dá uma olhadinha. Tá bonito? É estilo africano. mesmo, Viu? né? Então, isso aqui, professor, é de um artista, um artesão lá de Itaipuaçu, o Paulo Ramos, né? Eu comprei isso aqui lá numa feirinha de artesanato deles, lá em Itaipuaçu, perto da praia. E aí, olha que maravilha, ele fez esse brinco pra mim. Falei que vinha gravar, belíssimo. especialmente ele fez. Eu vou dar aqui o @ dele, tá? É @RamosPaulo1262. Ele aceita encomenda também. E manda entregar. Quando você for lá, me avisa, eu vou com você. Falo sim. Me avisa? Falo sim, Raquel, você maravilha. descobriu qual que é a minha música? Qual é? 910 da Gabs. 1910 da Gabs. Maravilha. Maravilha. Então, não vai deixar, porque eu ia ficar sem música, porque nós temos a nossa playlist no Spotify. Você procura lá a playlist do Simples Assim, você vai escutar todas as nossas músicas. Maravilhosas. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois aqui Isabel, hoje. Isabel. Estou agradecendo os convidados. E aonde que você vai esquecer de falar que tem que apertar no Gente, sininho no nosso... O que é isso? Olha só, você rápido, já inicia o programa entrando lá. Vai entrar no YouTube. Simples Assim Podcast. Podcast. Se inscreve, porque o pessoal está assistindo o programa, sabe? E não está se inscrevendo. O que é se inscrever? É clicar no sininho. Sininho e tá lá também, inscreva-se. Inscreva-se. Simples Assim Assim Podcast. Podcast. Exatamente. Curte, comenta, compartilha, bota no grupo da família, espalha para todo mundo, para os seus alunos, para todo mundo que trabalha com Tem vocês. que pedir pro pessoal assistir vocês. E pede pro pessoal assistir vocês no programa. Tá bom? Gente. Olha, obrigada pela presença dos dois, tá? Muito Professor obrigada. Domingos Caldas, né?
E o professor Marcos Dedius, que eu vou revelar agora no final, foi meu professor também. Gente, olha... Deixei para o final. Muito obrigada mesmo. O papo foi bom. Vamos voltar a conversar de novo sobre outros assuntos, que hoje abriu várias pautas aqui. Olha, obrigado também, viu, da minha parte. Fui maquiado, entendeu? Hoje eu vou sair mais interessante hoje. A Luísa maravilhosa. Luísa, fantástica. Fantástica. Ela me embelezou um pouco mais. Beijo, gente. Com Bruce Willis aí. Pois é. Beijo, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Tchau.